E no último domingo eu tive acesso a uma aula e eu fiquei pensando sobre isso. A gente tem visto que as modernidades têm feito com que as casas espíritas, e nós espíritas muitas vezes nos livremos dos nossos livros, né? Então, semana passada visitei uma casa lá em Águas de Lindóia. Em Águas de Lindóia. É, tem uma casa lá que trabalha às segundas-feiras. E eu fiquei surpreso porque vi lá uma prateleira cheia de livros e o dirigente falou, quem quiser pegar um livro aqui, pega e tal, né? Aí eu falei, nossa, e esses livros, de onde são? Ele falou, estamos tirando um pouco da biblioteca, que tem muito e tal, né? E isso me chamou um pouco a atenção, fiquei um pouquinho preocupado com isso. E tem também a história dos livros digitais, que as pessoas estão aí com esse hábito também, né, de ler alguma coisinha no telefone ou naqueles aparelhos. Então, eu precisava desmistificar um pouquinho isso para a gente ver se consegue retornar um pouquinho ao livro de papel, que estão ficando um tanto quanto em desuso. Eu tive uma experiência um pouco amarga, porque um certo dia, por imperfeição minha, eu quis me vingar da Amazon. Quis me vingar da Amazon. Aí eu peguei e cancelei a minha assinatura com a Amazon. Cancelei tudo. Ótimo. E aí eu fui acessar os meus livros que eu tinha comprado da Amazon. E qual não foi a surpresa? Você não compra os livros, você aluga. Porque se você sair da Amazon, você não tem mais acesso a eles, você não pode mais acessá-los. Você vê? Que interessante. Isso talvez ninguém saiba, né? Então, os livros que você se refere são digitais. Os livros que eu comprei da Amazon, digitais, né? Desce bonitinho lá, aparece lá no aparelho e tal, né? Só que se você deixar de assinar, você perde, você não pode acessar mais. Então eu cheguei à conclusão que nós, no fundo, não compramos aqueles livros, a gente só aluga, né? Esse é um dos problemas. Aí nós temos um segundo problema. Qual que é o segundo problema? Existem dezenas, centenas e milhares de livros em PDF na internet. E esses livros em PDF na internet, na maioria das vezes, não passaram por revisão, não tem ficha cartográfica, que é isso aqui, ó, esse quadradinho aqui, ó. As pessoas às vezes até tiram essa primeira capa aqui, porque falam assim, para que vai pôr isso aqui se ninguém lê, né? Só que isso daqui é a alma do livro. Quando você tira isso aqui do livro, você não sabe, para as pessoas que mexem com isso e entendem disso, não sabe da onde veio, quem criou, data, né? Não tem informações nenhuma sobre o livro. Quais as edições. O resumo do livro praticamente está tudo aqui, inclusive as histórias, tudo que precisa do livro está nesse quadradinho aqui. O ano, o número da edição, a quantidade que foi impressa, quem é o autor, todas essas coisas, né? Bom, enfim. Aí o nosso irmão Caio Ramaciotti, lá da GEM, ele na época me falava, Sérgio, eu tenho entrado com muitas ações porque o pessoal tem digitalizado os nossos livros sem a nossa autorização. E eu fiquei pensando, né? Falei, mas isso é uma tendência moderna, né? Vai ser difícil conter isso, né? Mas agora, com o tempo, a gente vai percebendo os problemas que isso acontece. Porque numa digitalização que seja amadora, por assim dizer, muitas vezes o equipamento não copia as palavras direito, saem palavras erradas, não é? E isso só diminui a nossa obra, só diminui o trabalho que foi feito tão carinhosamente, tão penosamente pelo nosso Chico, não é? A outra coisa, na maioria das vezes também essas obras estão na internet e você não tem a obra completa, a pessoa tira alguns pedaços da obra, aí ele põe lá o livro, pega 15 folhas do livro, pega alguns capítulos, então você tem a sensação de que tem o livro todo ali, mas quando você começa a acessar, chega uma hora que para e você não sabe, a pessoa não continuou ali, ficou no meio do caminho. Então você vai somando essas coisas e vai percebendo que ainda é muito importante a gente manter os livros de papel. Uma coisa que a Casa Espírita não sabe é que o livro é um patrimônio, é um ativo da Casa Espírita. Se ela recebeu como doação, ela tem como um ativo um valor simbólico de R$1. Mas tem Casa Espírita que vai lá e compra o livro para poder ter na biblioteca, para poder atender as pessoas que estão lá, nessas coisas todas, né?
Então, esses detalhes do livro que nós precisamos começar a nos atentar, porque eu tenho recebido muitos livros de doação, muitos. Aí você vai pegar lá, você pensa que vai pegar só a roupa, daqui a pouco você pega 2, 3 caixas de livro. Então, em casa eu tenho mais de 2.000 livros em casa, pra vocês terem uma ideia. Porque eu já peguei livro do Chico, autografado pelo Chico. Fiquei pensando, né? Falei, meu Deus do céu. Peguei coisas assim preciosíssimas, né? Se vê que é o seguinte, as pessoas não dão valor, né? Hoje em dia as coisas normalmente não se tem valor, né? E a outra coisa que é importante é isso, é a gente tomar esse cuidado. Se você não quer ter a obra, se você, por qualquer motivo, mas eu acho que é importante a gente ter alguns livros da coleção. Se você é um frequentador da casa espírita, vocês podem então aqui para me desmentir, né? Já de alguns anos, raros de nós não tem perto de 500 livros. Raros de nós não tem isso. Estamos há 20, 30, 40 anos militando na doutrina. Porque sempre surge um amigo que edita, outro que indica, aquele que nós ouvimos falar, tem a codificação, então tem aqueles que complementam, tem os de estudos que nós fizemos nas escolas. Então, nós temos aí entre 300 e 500 livros. Quem está na doutrina já há algum tempo tem essa medida de livros, né? E aí chega uma hora que eles começam a incomodar mesmo, porque a gente vai ficando com idade, tem que cuidar, tem que limpar, tem que tirar, tem que colocar. Aí daqui a pouco a gente vai para a cama, aí nós temos os nossos sucessores, nossos herdeiros, que não estão interessados em papel simples, estão interessados em papel moeda, não é? E aí um problema, um dilema, né? Quantas vezes você pega a coleção do André Luiz toda encadernada, aquela coisa rica, linda, você fala, meu Deus do céu. Você pega obras psicografadas, autografadas pelo Chico, com dedicatória, coisas assim impressionantes. Dedicatória da Ivone Pereira, por exemplo, uma coisa raríssima, ter a mãozinha escrito dela lá, né? Um textinho dela lá escrito, assinado por ela, né? Enfim, é um pequeno alerta para que a gente possa dar valor a esses nossos livros e que a gente possa mantê-los organizados, limpos, em ordem e manuseando-os. Pode ser que a gente não tenha todo o tempo que a gente imaginava inteiros e ler os livros, mas a gente pode manusear e é muito rápido. Você pode praticamente ler um livro inteiro em cerca de 5 minutos. Ninguém vai perguntar como? Eu acho difícil. É porque a gente lê em 4, né? Como é que é? A gente lê em 4 Lê em 4? Como assim? minutos. Lê em 4 Você minutos. lê em 5, a gente já está lendo em 4. Já estão lendo em 4. Então vocês podem me ensinar mais uma técnica que eu não sei, né? Meu Deus do céu. Começo, meio, fim, pronto. Então, nós temos aqui a lombada, né? Mas nós temos aqui as contracapas, né? Que conta a história do livro, conta a história do autor ou do tradutor, né? E nós temos na capa, contracapa e neste pedacinho aqui, nesse quadradinho aqui, nós já temos uma grande ideia do que tem no livro. Nós já temos uma grande ideia disso. Então a gente vai ler, por exemplo, esse texto, esse aqui de dentro. Em 5 minutos você sabe do que se trata isso aqui, não é? É um hábito que nós não aprendemos, nós não fomos criados para ler. Nós somos criados para ganhar dinheiro, não fomos criados para ler, né? Mas agora que nós já estamos pintando o cabelinho de branco, com algumas exceções aqui nesta sala, pouquíssimas, mas algumas, né? A gente precisa tomar esse cuidado, porque tem informações tão preciosas. E o livro vai trazer para a gente coisas assim que vai libertar a gente de certas coisas, certos preceitos, certas ideias, não é? Então, é importante a gente manter organizados, direitinho, limpos, em ordem, e deixar muito claro que aquilo é uma coisa muito, muito pessoal nossa, muito querida nossa, para que os nossos sucessores não joguem isso no ventilador, né? Não joguem fora, tem gente que põe até no lixo. Já catei livros de espíritas no lixo, lá no meu prédio. Então, não façamos isso, né? Que a gente nós precisamos estar bem alerta quanto a isso. E aí fazer esse contato, né? Fazer esse contato, diríamos assim, bem, como é que eu posso dizer assim, bem bondoso, né? Bem harmonioso. Se a gente conseguir se dedicar 5 minutos, no dia a dia da gente é muito intenso, a gente sabe disso.
Mas o problema dos 5 minutos não é bem os 5 minutos, não é aquela reserva de tempo. Isso o Chico chamava de disciplina. Então, se você tem 5 minutos de disciplina, 5 minutos na sua vida. Vai se deitar? Se levantou? Não importa. É 5 minutos. Vocês vão ver como esses 5 minutos podem fazer uma diferença enorme. Daqui a pouquinho nós estamos com 15, 20, 30 minutos, 1 hora, a gente está mais ativo, mais atento. Então, precisamos tomar esse cuidado, porque vocês têm reparado igual a eu, os expositores que vêm aqui, o Luiz Armando e outros, já perceberam que as obras do Chico estão sendo encobertas por um monte de porcariada, né? Um monte de coisa. E se a gente não tiver aquela coragem de manter essa obra acesa, esse livro aceso, essa chama acesa, da doutrina assim, bem nossa mesmo, do que nós convivemos, dos que nós temos certeza, elas vai se apagando, né? Então, os livros estão aí para a gente fazer isso. Relembrar. Já li esse livro 2, 3 vezes, não importa. Vá ver outra vez. A maior parte dos livros do Chico são livros de mensagens, que você não fica comprometido com o livro, assim, com uma história, né? Aí você pega lá, lê uma historinha, uma mensagenzinha por dia, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gente precisa manter pelo menos esse palitinho de fósforo aceso. E na casa espírita, o cuidado para não mandarmos livros que são importantes para a doutrina embora. Porque é provável que nós estejamos passando momentos difíceis agora, mas a gente não sabe. Pode ser que as coisas venham e voltem, né? Quem sabe se daqui a algum tempo nós vamos ter acesso à necessidade desses livros, né? Você vê quantas editoras já fecharam, quanta gente já parou de fazer, quantos livros você quase já não acha mais. Quantos já foram queimados. Quantos já foram liberados, largados, esquecidos, não é?